O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amadas irmãs e irmãos em Cristo, querida família Canção Nova, especialmente querido Padre Francisco, nós estamos na terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Começamos ontem com a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, comunidade maravilhosa de Corinto, mas que precisava muito de ser corrigida. Em muitos havia o excesso, não? Ou a falta também. Por isso, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, nos convida, como aos coríntios, a verdadeiramente nos enchermos da certeza que deve ser a base de toda a nossa vida, ou seja, que Jesus Cristo é a nossa salvação, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho do Deus vivo e ao mesmo tempo Filho da bendita Virgem Maria, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o nosso sim a Deus. Ele é aquilo que nós não podemos ser diante do Pai. E Ele continua agindo em nós e através de nós pela força do Seu Espírito que foi derramado em nós, nos nossos corações, pelo batismo, foi confirmado no Santo Crisma através dos Seus dons, e que pela nossa oração diária, pelo nosso esforço, pela nossa vontade de crescermos espiritualmente, esse Espírito Santo vai atestando ao nosso espírito que em Jesus nós temos o sim do Pai, que o sim de Jesus é mais do que abundante para corrigir os nossos nãos. E quando é que dizemos não a Deus? Pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, pelas nossas fragilidades. Então, toda oração tem que ser por Cristo, com Cristo e em Cristo. Toda a nossa oração tem que ser unida à oração de Cristo. O nosso sim, o nosso desejo de que o Pai nos aceite tem que ser sempre unido a Jesus. Jesus não pode ficar fora da nossa oração. Todas as nossas orações têm que culminar na oração de Jesus, na pessoa de Jesus, do seu Espírito Santo. E aí, com Ele, o Pai nos aceita, responde a nossa oração. Por isso que Jesus diz: vocês não pediram nada ainda em meu nome, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, vocês conseguirão. Por isso que essa verdade não pode ser esquecida jamais na nossa vida. E para que essa verdade não só esteja na nossa mente, mas no nosso coração, impregne as nossas ações, as nossas decisões, também os nossos momentos de dificuldades, nós precisamos rezar. É o salmo de hoje, o salmo 118, o salmo da palavra de Deus. Fazei brilhar, Senhor, vosso semblante ao vosso servo. Sim,
Peçamos essa luz do Espírito Santo, a face de Deus, a bendita e adorável face de Deus é em Jesus revelada a nós. Como dizia o Papa São João Paulo II, o rosto humano de Deus é Jesus Cristo. Ele é a plena realização do Pai. Ele nos mostra o rosto e o coração maravilhoso do Pai. Então, peçamos ao Pai, em nome de Jesus, que na força do Espírito Santo, essa luz da sagrada face brilhe sobre nós, do semblante misericordioso de Jesus, possa nos envolver. Como é bom e como é maravilhoso saber, especialmente se estamos vivendo como muitos estão, a grande maioria, todos nós, em certo sentido, vivendo essa pandemia. Como é bom saber que estamos debaixo da luz da face de Deus, que não é essa pandemia, não é a morte, não é o mal, não é o demônio, não é o fracasso que tem a última palavra. Nossa vida está debaixo da luz de Deus, especialmente se nós nos expusermos pela oração. Assim como o sol está brilhando, nós estamos vivendo esse tempo de inverno e os dias às vezes são mais nublados, as noites nem se falam, não é? Mas às vezes o sol sai como saiu essa manhã, sai mais forte. Mas se eu ficar dentro da minha casa ou escondido, não é que o sol está se afastando de mim, sou eu que estou me afastando do sol. Então, o que é a oração? Não é Deus que se afasta de nós, mas pela oração, Deus que está aí, como o sol a brilhar. Eu me exponho a Deus, eu vou para o sol. Como é maravilhoso pegar nesse tempo também um pouco de sol, né? Um banho de sol, como faz bem, faz com que o nosso organismo, inclusive, produza esse hormônio que chamamos de vitamina D, tão necessário, não é? E muito mais na vida espiritual, nós precisamos nos expor ao sol. O que é se expor ao sol? É rezar. Meus irmãos, nós precisamos rezar, cada vez mais. Agora é um tempo de oração. Procure estar mais ligado a Deus. Em todo o tempo, a gente tem que estar ligado a Deus, exposto aos céus da divina misericórdia do Senhor, a sua sagrada face, a sua luz. Mais do que nunca nesse tempo é um tempo de orar, de buscar intimidade com Deus, de estar exposto, não é? E tem uma coisa, no sol a gente pode até ter uma insolação, ter algum prejuízo à nossa saúde, o excesso de sol não faz bem. Diferente, Deus nunca é demais na nossa vida, a oração nunca será demais, por isso não tenha medo. Porque uma vez iluminados, é o que Jesus vai nos dizer no Evangelho de São Mateus, estamos vendo o Sermão da Montanha, não é? Estamos vendo, depois das bem-aventuranças ontem, hoje, a missão, ser sal da terra e luz do mundo. Só pode ser luz quem foi iluminado, quem recebeu essa luz de Deus. Só estando em graça de Deus, só estando na luz de Deus, nós podemos ser luz para os outros. E como é bom, como é maravilhoso ser luz, meus irmãos. Como é maravilhoso essa pessoa que parece um sol. Onde ela chega, chega a alegria, chega a paz. Eu tive a oportunidade de visitar minha mãe que está entubada. Que situação difícil, não só dela, mas de tantas pessoas naquela UTI. Era de madrugada e eu disse: Senhor, com a Tua graça, com a Tua luz, me dê a graça de iluminar um pouco, de trazer um pouco de luz, de calor para tantas pessoas, não só para minha mãe. Onde a gente chega com a graça de Deus, imagine, você recebe, daqui a pouco vamos receber o nosso sol da justiça, que é Jesus, na Eucaristia. Imagine, nós somos um sacrário de Jesus. Quem queria um sacrário na sua casa? Você queria um sacrário, você ia adorar a qualquer hora? A igreja não permite, imagine os abusos que haveriam, né? Mas você é esse sacrário vivo. Quando você recebe Jesus, onde você chega, chega essa luz de Jesus, você se torna luz, você se torna essa presença viva. Já não sou eu quem vivo,
é Cristo que vive em mim. Imagine levar essa luz de Deus, mesmo com tantas provações. É possível, meus irmãos, pela força da oração, pela força da fé, Deus vai nos dando essa graça de nos superarmos, de vencermos todas as nossas dificuldades. E também ser luz e ser sabor. Imagina uma vida sem sal. Um alimento, por melhor que seja sem sal, insosso, é terrível. Mas também como é terrível encontrar um pedaço de sal dentro da comida. O sal precisa se dissolver. Deus nos dá essa graça de, como Ele, a gente não procurar a nossa glória, não procurar aparecer. A luz está iluminando, mas ninguém fica olhando para a lâmpada. O instrumento não importa, importa o que ele faz. A mesma coisa o sal. Com humildade nós vamos tornando sabor. Daí vem sabedoria, daí vem dar sentido, dar valor a toda a nossa vida e a vida dos outros. Meus irmãos, ninguém dá aquilo que não tem. Por isso viemos aqui à casa do Senhor, ao Pai das misericórdias, para receber em nome do seu Filho Jesus, que é o nosso sim, que é o nosso representante, que é o nosso Salvador, que é o nosso grande intercessor, na força do seu Espírito Santo, esta luz, esse sal, para que possamos sair daqui e iluminar o mundo, ser esse sol, ou ser essa velhinha, não importa. Você já notou que quanto maior as trevas, por menor que seja a luz, ela faz uma grande diferença? E por menor que seja a quantidade de sal, ela já dá um sabor novo à comida. Assim não tenhamos medo, mesmo diante das nossas fraquezas e limitações, o Senhor fará tantas maravilhas em nós e através de nós. Não busque só para si, queira doar-se, que quando a gente vira fonte, quando a gente vira instrumento, tudo fica mais fácil. No lugar da gente perder, cada vez que a gente se doa mais para os outros, para esse mundo, em Deus, em nome de Deus, mais a gente tem. Mais Ele cuida dos nossos, não é? Cuide das famílias dos outros, cuide dos outros, Deus cuidará da sua família. Eu estou aqui um pouco para isso. Fui visitar a minha família, tentar lá acalmá-los, rezar com eles, mas dizer, olhe, vou continuar a minha missão. Vou cuidar de outras famílias e eu tenho certeza que Deus cuidará, que outras luzes, outros anjos de Deus cuidarão de vocês. E é maravilhoso viver dessa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.